Olá pessoal, eu sou o Vilmarolos, sou iluminador cênico há 22 anos, sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eu moro no Rio de Janeiro há 22 anos e já trabalhei com diversas produções das mais variadas áreas. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho do novo mundo. Eu vejo como uma forma de, de aprendizado e também uma forma de a gente aprimorar ainda mais o nosso trabalho, que é a iluminação em 3D. A gente sabe que nos dias de hoje a gente tem cada vez menos tempo dentro de um teatro para a gente estrear uma luz, estrear um espetáculo. E você ter a possibilidade de você fazer essa pré-produção, de você criar o teu projeto de luz num software 3D, você ganha um tempo precioso e eu acredito que dá um pouco mais vamos se dizer assim, de precisão no teu trabalho. Eu digo precisão porque se você, por um exemplo, você for para um determinado teatro, se você tiver essa planta desse teatro em 3D, com as medidas, com as proporções da caixa cênica, com a altura de vara, a cenógrafa te mandar o cenário todo em 3D, você tem o teatro pronto no teu computador e aí você pode trabalhar, testar coisas, colocar as tuas ideias em prática e ver o que funciona, o que não funciona, isso com muita antecedência. Porque imagina você chegar num teatro com pouco tempo para montar e de repente você vai montar um determinado efeito de luz que você pensou e não funciona. Então, assim, o tempo de você remontar isso, testar uma outra forma, testar um novo refletor, você perde muito tempo e às vezes você não tem esse tempo. Então, no 3D você consegue fazer tudo isso e consegue já testar todas essas tuas ideias. Além de você fazer todo o teu projeto, você consegue mostrar para o teu cliente, mostrar para o diretor do espetáculo, para a produção, e eles conseguem ter uma ideia muito mais clara do que você pensou, do que você vai apresentar. Então eu vejo isso como uma ferramenta importante, uma ferramenta que se torna indispensável para os iluminadores, não só para os iluminadores, mas para os cenógrafos, até para os figurinistas, enfim, todas as áreas, né? Então eu vejo isso como realmente uma ferramenta muito indispensável. A forma que eu encontrei aqui de tentar apresentar um pouquinho, de passar um pouquinho para vocês da experiência que eu adquiri usando o software 3D foi a gente simular um projeto real. Então, eu fiz um projetinho de uma caixa cênica, de um teatro, coloquei nele um cenário, uns atores, tudo muito simples, mas para a gente ter uma ideia de como ficaria a nossa luz antes de ela ser montada na realidade. Então, o que eu pensei? Como é que vai funcionar? Digamos que foi apresentado, eu vou apresentar a nossa ideia enfim, do nosso cenário simples, dos atores, posicionamento de atores, e como se a gente já tivesse visto os ensaios e tal, então a luz já foi pensada. Então a gente vai ver a relação de luz, a gente vai ver os efeitos que a gente pensou, já vai elaborar um mapa e isso vai ser executado no 3D. Então esse andamento, essa montagem no 3D, que realmente vai interessar para a gente, que realmente vai fazer sentido no que a gente está falando. Então, como é que vai funcionar? A gente vai, através do nosso mapinha, do nosso agrupamento, a gente vai fazer o posicionamento dos refletores nas nossas varas, nas posições que a gente determinou.
a gente vai fazer um agrupamento, a gente vai fazer o patch como se fosse usar esses refletores na mesa, e a gente vai acender refletor por refletor, e a gente vai afinar, vai ver o efeito real que esse refletor está nos dando, né, do efeito que a gente pensou. E a gente vai ver se no ângulo que a gente colocou esse refletor, se realmente ele está dando a luz que a gente quer, se a gente está dando o resultado, a gente vai conseguir ver sombra, vai conseguir ver a incidência de luz. Então tudo isso a gente já vai conseguir visualizar e a gente vai ver se está aprovado ou não está. O que não for aprovado a gente já vai conseguir alterar e a gente vai conseguir já remanejar ou reposicionar o refletor, ou a gente vai substituir o refletor. Então a ideia é sair daqui com a nossa luz pronta para se fosse ser executada. Então a gente vai fazer um trabalhinho prático e entender e ver qual é a precisão do software 3D. Então, se alguém de repente não conhece, não sabe como funciona, ou nunca teve contato, então a gente vai dar uma leve estudada, uma leve trabalhada com o software. O software que eu vou trabalhar aqui é um software que eu uso, é um software sueco, que é o Capture Visualization. É um software super simples de trabalhar, você consegue trabalhar com ele em português. Eu vou trabalhar aqui com a versão Student, que é uma versão gratuita, então todo mundo pode ir lá no site e baixar. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link lá para você baixar, quem quiser. A versão estudante, ela funciona super bem, lógico que por ser uma versão gratuita, ela tem umas limitações, mas nada impede de você utilizar e com certeza vai te ajudar muito. E quem sabe depois você até adquire uma licença, porque é um investimento que vale a pena, né? Eu falo do Capture porque é um software que eu estou acostumado a trabalhar, um software que vem me ajudando muito nos meus projetos. Durante a pandemia foi um software onde eu me dediquei muito mais a estudar e aprender, então eu falo com mais propriedade, mas existem diversos softwares no mercado, então eu acho que tem para qualquer tipo de gosto, né? Não estou fazendo propaganda para A, B, para C, mas eu vejo como, enfim, você sabe das suas condições, sabe de repente das suas limitações, então acho que vale a pena dar uma pesquisada e encontrar o software que melhor te atende, ok? Então agora a gente vai começar a trabalhar, a gente vai executar o nosso projeto, a gente vai entender a nossa luz, vai ver como ficou a nossa luz na realidade e no final a gente vai tirar as nossas conclusões. Agora a gente vai dar início da parte prática. O que que a gente vai fazer aqui? Eu criei rapidamente aqui um cenário, já criei um palco, uma caixa cênica com uma caixa cênica padrão de teatro e também coloquei um cenário. Né? A gente pode ver aqui que a gente tem um cenário com um personagem aqui em cima, tem uns biomas aqui com uma mesa, o personagem sentado e um terceiro personagem aqui na frente. Então a gente tem essa situação para a gente iluminar. Então o que acontece? Primeiramente a gente vai partir do princípio, como o processo de criação de luz normal. A gente vai, em cima dessa história, dessa ação que vai acontecer, primeiramente a gente vai pensar na nossa luz, né? Então eu já fiz aqui um rascunho de uma luz que foi pensada e a gente vai agora falar sobre essa luz antes de a gente começar a desenhar no 3D. Olhando aqui o nosso relatório, essa luz que a gente pensou é, nesse mapa, nesse desenho que a gente viu do cenário, da cenografia. Então eu pensei previamente, né, nessa luz que a gente vai montar, que a gente vai executar.
Então a gente pode ver que a gente tem uma geral branca dividida em com 6 refletores. Elas vão se localizar na nossa vara de plateia. A gente tem em seguida um contraluz azul, que vai ser localizado na nossa última vara do palco. A gente tem um contraluz âmbar, que também vai ser localizado nessa mesma vara de luz, no fundo do palco. Tanto o nosso contraluz azul quanto o nosso contraluz âmbar, a gente vai usar o refletor lâmpada par, foco 5. Em seguida a gente tem um contraluz esquerdo, meio e direito. A gente vai dividir essa luz em 3 canais. A gente vai usar o refletor PC para fazer isso. Desculpa, o refletor Fresnel para fazer isso. Depois a gente tem um efeito de luz de chão, que também a gente vai usar Fresnel. Ele vai ser dividido em área esquerda, meia e direita. Logo em seguida a gente tem um foco nesse personagem que está sentado na esquerda, nessa cadeira que está junto da mesa do lado esquerdo. A gente tem um contraluz para essa área. Depois a gente tem no nosso lado direito, a gente vai colocar um foco para essa área do ator que está nessa parte alta do cenário. Vai ter uma lateral vindo cruzada, pegando a escada, e uma outra lateral pegando essa área do ator, vindo apenas da esquerda. E depois temos um contraluz também nessa área. E em seguida a gente tem a nossa luz de plateia. Então assim, é relativamente uma luz simples, mas já vai dar para ter uma ideia de como a gente executar isso num software 3D. E como é que a gente pode trabalhar dessa forma. Então a gente vai ver a praticidade que é e como fica muito mais interessante você ter essa opção de você poder apresentar na prática um projeto em 3D. Então isso fica muito mais tranquilo, muito mais fácil e de você explicar, de você apresentar para o seu cliente ou para o diretor de espetáculo. Tá? Então assim, agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é a execução do projeto. A gente vai começar a trabalhar no projeto. Então a gente viu o cenário, a gente usou um palco padrão, ele tem 20 metros por 12, a gente está trabalhando com 8 metros de altura e é mais ou menos um palco padrão que a gente encontra por aí. Então foi colocada uma cenografia e a gente estipulou uma luz, pensou numa luz simples para a gente começar a trabalhar. Tá? Então agora o próximo passo é a execução. A gente vai colocar na prática, colocar no 3D, desenhar tudo isso que a gente fez de acordo com a luz que foi pensada. Bom, só reforçando mais uma vez, o software que a gente está utilizando aqui é um software que eu trabalho para desenhar as minhas luzes, para fazer os meus projetos, que é o Capture and Visualization. Essa versão que eu tô usando aqui para fazer esse trabalho com vocês é uma versão estudante, que é uma versão gratuita. Então vocês podem baixar essa versão grátis. Eu vou deixar logo em seguida aqui o link para o site na descrição do vídeo. Então todo mundo pode baixar gratuitamente. É uma edição com algumas limitações, mas dá para utilizar muitos recursos. Você consegue fazer muita coisa com essa versão gratuita. Então baixem essa versão Student lá no site do Capture. Bom, então a gente já viu aqui a nossa ideia de cenografia. A gente tem aqui um palco básico que a gente construiu. Eu não estou focando na questão da construção do palco nem da construção do cenário, porque o foco aqui seria justamente a iluminação. Tá? Então aqui digamos que você tenha recebido esse projeto de cenografia da cenógrafas, você consegue importar aqui para dentro do programa
e trabalhar com a iluminação. Então aqui eu desenhei um palco, como eu falei, um palco padrão que a gente encontra no nosso dia a dia nos teatros, com 4 varas dentro do palco, uma vara de proscênio e uma vara de plateia, tá? Então, a gente vai começar aqui a fazer o nosso desenho. A gente vai começar aqui pela geral. Então aqui, eu configurei aqui o programa dessa forma aqui. Aqui eu tenho uma visão ao vivo do que está acontecendo, já com as cores reais dos objetos. Aqui é uma tela de planta, ou seja, é exatamente essa tela aqui que vai ser impressa no meu mapa. E eu posso, enfim, acrescentar ou tirar informações aqui para o meu mapa ficar mais completo ou mais enxuto. Agora a gente vai dar início à construção aqui do nosso 3D, das luzes do nosso 3D. Eu coloquei aqui uma tela, uma visão aqui na nossa planta, para que fique mais fácil a visualização à medida que a gente for inserindo os nossos refletores. Então aqui no Capture a gente tem quatro telas. Você pode configurar, você pode deixar qualquer tela na visão que você quer. Basta você vir aqui nesse menu da tela, você clica aqui, você escolhe aqui o aramado, planta, o ao vivo e personalizado. Então essa visão aqui essa tela eu deixei na visão ao vivo, essa aqui no nosso aramado ou wireframe, como preferir, e aqui na nossa planta para a gente ir visualizando o nosso mapa já à medida que ele for sendo montado. E aí você pode também deixar a tela na visão frontal, na visão superior, na visão lateral. Mesma coisa, você vem aqui nesse menu da tela e você escolhe aqui a visão de câmera, a visão superior, frontal, lateral, ou você vai girando ela aqui para você deixar na visão que seja melhor para você. Todas as telas têm esse recurso, tem esse menu aqui para você configurar do jeito que você quer. Vamos lá então. A gente viu que na nossa geral a gente tem 6 refletores PC branco, que vai ser a nossa geral. Então como é que a gente insere ele no nosso projeto, na nossa planta? A gente vem aqui em biblioteca, já estava selecionada aqui a marca ADB, e a gente usou aqui esse Europe C101. Então eu só clico e arrasto ele para a nossa planta. Vamos deixar ele mais ou menos por aqui. Então eu soltei aqui, e você pode ou inserir um por um aqui os outros 5, ou você tem essa opção. Com ele selecionado, você vem aqui na engrenagem e duplicar, e aqui eu posso escolher. Então eu vou colocar aqui um distanciamento de 3 metros e vou clonar mais 5 aparelhos, tá? A partir desse que eu tenho aqui. Então esse mais 5 são os 6 que eu preciso. Clico aqui em clonar, já está os meus 6 aparelhos alinhados aqui na nossa vara de geral. Ok? Seleciono aqui todos os aparelhos que eu coloquei aqui e vou separá-los em camadas. O que seria separar em camadas? Eu ir separando, assim como está, se a gente perceber aqui no nosso projeto, ele está, cada objeto, cada grupo de objeto, ele está separado, ele está numa cor diferente. Por que isso? Você separa ele em camadas que fica melhor para você trabalhar quando for preciso. A gente vem aqui em desenho de luz, camadas. Eu já criei anteriormente algumas camadas aqui para a gente adiantar o processo. Como é que você cria uma camada nova? Você vem aqui em adicionar, aparece aqui nova camada, você dá um nome à camada que você precisa. Tá? Eu posso apagar esse aqui que a gente não vai usar. Como é que eu insiro o aparelho, ou enfim, o objeto nessa camada? Eu vou colocar aqui um nome dessa camada como refletores aéreos da vara de plateia. Então eu já criei essa camada aqui. Então eu só venho, clico e arrasto para cima dos aparelhos. Eles vão ficar azulzinho, eu solto.
Então esse aparelho já passou a vai pertencer às varas, à camada varas de plateia. Eu posso dar uma cor para essa camada. Eu dou 2 cliques aqui e venho aqui e escolho uma cor qualquer. Eu vou escolher esse verde aqui, dou um OK. Então aqui ele já está, essa camada já está na cor verde. Se a gente ver aqui no na nossa tela Aramado, ele já está na cor verde. OK? Em seguida, a gente pode inserir aqui os nossos refletores de plateia, tá? Já que a gente está trabalhando aqui nessa vaga, a gente já vai inserir os refletores de plateia. A gente vem aqui de novo em Biblioteca, Aparelhos, a gente vem aqui no fabricante Selecon, escolhe esse Aurora YC, mesma coisa. Clico e arrasto ele para minha janela aqui, para a nossa vara de luz. Eu vou colocar aqui, eu posso clonar aqui de uma outra forma para vocês verem como é que funciona. Eu tenho esse ícone aqui, ó, de clone. A gente tem 4 ícones aqui do lado direito da engrenagem. Você clica primeiro você seleciona aqui no aparelho que você quer, você vem, clica nessa opção e você arrasta o aparelho para onde você quer. Cliquei aqui, selecionei os dois, venho aqui nesse ícone, clico e arrasto aqui para onde eu quero. Então eu vou colocar ele simétrico ao outro lado. OK? Estou já trabalhando na mesma camada, refletores de varas de plateia. Então seleciono aqui os 4 aparelhos e jogo eles para essa camada também. OK? Então a minha vara de geral já está montada. Próximo passo. Vou montar aqui a nossa vara de proscênio. Então nesse mapa de proscênio a gente tem aqui um refletor elipsoidal da ETC de 1530, que é o grau desse refletor. Mesma coisa, a gente volta aqui em Biblioteca, a gente vai aqui no fabricante ETC e pega aqui o refletor 1530 e arrasta para a nossa vara de proscênio. Esse refletor ele vai iluminar essa área aqui da mesa e do nosso personagem aqui que está sentado, tá? Então a gente pode colocar aqui mais ou menos nessa posição aqui. OK? Então aqui a gente tem já montada a nossa vara de geral e a nossa vara de proscênio. Feita a montagem das nossas varas aqui de fora do palco, a nossa vara de proscênio e a nossa vara de geral, a gente vai partir para as varas de dentro do palco, tá? A gente pode começar aqui pelo contraluz e vir avançando aqui para frente. No nosso mapa, a gente tem, deixa eu pegar aqui o nosso mapa, a gente tem 5 lâmpadas par 64 do lado esquerdo e 5 lâmpadas par 64 do lado direito. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente vem aqui em Biblioteca, Aparelhos. A gente só tem as lâmpadas pares, a gente tem a opção genérica. Então eu venho aqui par 64, mesma coisa. Clico e levo ela aqui, vou colocar aqui mais ou menos próximo à nossa perna, que a ideia dessa luz é fazer um leque com esses refletores. Então eu venho aqui, clico na engrenagem, duplicar, vou colocar aqui a 50 centímetros de afastamento dos próximos refletores, mais 4 clones. Venho aqui clonar, então eu tenho essas 5 pares aqui desse lado. A gente vem aqui e muda a camada agora para os refletores aéreo-palco. Venho, arrasto a camada para cima do refletor, então ele já está pertencendo à nossa camada palco. Camada dos refletores aéreo do palco. Dou 2 cliques aqui, escolho uma outra cor para a camada e dou um OK.
Então aqui a gente já viu que ele está na cor azul. Vamos mudar, porque a gente já tem uma camada azul, que é uma camada do palco. Vamos mudar aqui para... vamos escolher aqui uma cor. Vamos escolher esse rosinha aqui, por exemplo, para diferenciar. Então aqui ele já mudou para o pink, aqui para o rosa. Essas 5 pares aqui, a gente pensou nesse efeito de luz colocar uma gelatina, um rosco azul 74. Como é que a gente coloca a gelatina no refletor? A gente vem aqui, biblioteca, filtros, a gente pode digitar direto aqui R74, que é o nosso azul. O nosso fabricante, o fabricante que eu pelo menos sou acostumado a trabalhar, que é o Supergel, que está aqui o nosso azul 74. Eu clico e arrasto aqui para cima do refletor. Pronto, já está todos eles com a gelatina. Próximo passo, eu tenho mais 5 pares aqui para o nosso lado direito. Mesma coisa, eu volto aqui em biblioteca, aparelhos, Generic, que é a nossa lâmpada par, clico e arrasto aqui para a nossa vara, mais ou menos aqui na posição que eu quero. E agora eu faço um clone de mais 4 refletores, eu venho aqui em duplicar. Já está aqui a minha última informação de clone, ela está aqui a meio metro. Só que eu tenho que clonar para o lado esquerdo, então eu coloco a informação negativa. Lembrando que afastamento em X, quando for valor positivo ele vai para a direita, quando for valor negativo ele vem para a direita. A gente vem aqui, clona, mais 4 e dá o OK. Então a gente tem 5 refletores par 64 aqui do lado direito. Vou colocar aqui um âmbar, vou colocar um âmbar 21. Então a mesma coisa, a gente vem aqui nos filtros, posso colocar aqui um filtro R21, Enter, escolho aqui o Supergel, a gelatina e arrasto para cima do refletor. Então já gelatinou aqui com o nosso rosco 21. Ok? Próximo passo, a gente tem nessa vara 6 fresnéis. A gente tem 6 fresnéis que vão fazer o nosso contraluz branco. Então a gente vem aqui, aparelhos, a gente vem escolher o fabricante Robert Juliard e esse Fresnel aqui, o 310, que é o refletor Fresnel. Talvez vocês possam estranhar que a gente não está, quem é acostumado à nomenclatura dos refletores, não está aparecendo PC, não está aparecendo Fresnel, porque os fabricantes que a gente tem aqui disponível nessa versão Studio são fabricantes estrangeiros, então a gente não tem os que a gente é acostumado a trabalhar, por exemplo, o próprio PC Fresnel da marca Telem. Nessa versão aqui do Capture a gente não tem. Então a gente tem esse Fresnel da Robert Juliard, que é uma marca muito conhecida mundialmente. Mesma coisa, eu venho aqui, coloco aqui na posição que eu quero, aí eu vou fazer um clone, a cada 2 metros eu quero um refletor, vou fazendo aqui no afastamento em X, número de clones mais 5, porque eu já tenho 1, então eu vou colocar mais 5. Então venho aqui e clono. Só afastar um pouquinho aqui, ok. Então a gente já tem 6 fresnéis na nossa vara de contraluz, fazendo nossa contraluz branco. Na sequência, a gente pensou num contraluz para essa área aqui, onde é que está esse ator nesse cenário alto aqui. Então a gente vem novamente aqui no fabricante ETC, pega o refletor 1530, que é o que a gente escolheu, vem aqui e arrasta ele para a nossa vara de contraluz, mais ou menos nessa posição aqui. Vamos fazer um contraluz
um pouquinho diagonal. Ok. Na sequência, nessa vara aqui a gente já montou tudo que tinha que montar. Vamos passar para a nossa próxima vara. Aqui a gente definiu que vai ter um contraluz para fazer essa área aqui da mesa e cadeira, com um elipso também de 15 e 30, que é o zoom, e outros dois refletores, um fazendo uma diagonal aqui, uma lateral para essa escada, e um outro pegando uma lateral aqui nessa área aonde está esse ator aqui na parte superior, na parte de cima desse cenário, tá? Então a gente vem aqui, arrasta esse refletor mais ou menos aqui, vamos fazer um contraluz diagonal para essa área aqui desse nosso amigo aqui, e a gente pode opa, ele está fora da vara, pronto, apareceu o raiozinho, e a gente pode clonar esse mesmo refletor nessa posição aqui para fazer a escada, e nessa posição logo em seguida para fazer a parte de cima aqui onde está o ator. Uma coisa que é importante frisar quando você trabalha com a iluminação em 3D, quando você faz um projeto de luz em 3D. Isso serve também quando para quem desenha cenário em 3D. É muito importante você ter o máximo de informação da realidade, ou seja, digamos que eu construí esse teatro, esse palco, nas proporções reais, ou seja, você constrói o palco, você constrói o local onde você vai ser montada essa luz. Se você não tem a planta original para importar em 3D, para importar para dentro do teu projeto, para dentro do Capture, você tenta desenhar nas formas, nas medidas mais reais possíveis, né? Tanto na altura quanto na largura. Tudo isso é muito importante para o teu resultado no 3D. O que você fizer no 3D, ele te apresentar um resultado mais preciso quando você for fazer essa montagem na realidade, né? Assim como os equipamentos. Aqui a gente tem uma biblioteca um pouco reduzida por a gente estar utilizando uma versão gratuita. Mas quando você trabalha com uma versão paga, você tem uma infinidade muito grande de equipamento. Então, assim, use no projeto os equipamentos que você for usar na realidade. Porque em relação a grau de abertura, potência de refletor, então tudo isso influencia. Então, assim, tenha essas informações, procura saber disso tudo, essas informações com antecedência, para você poder passar isso tudo para o 3D. Então, quanto mais informações reais você tiver para colocar dentro do teu 3D, mais real vai ser o teu resultado. Tá ok? Aqui, como a gente está fazendo um projeto fictício, então assim, a gente não está se preocupando muito assim com essas informações, mas a gente está trabalhando como se fosse realmente um projeto real. Então, essas informações que a gente tem aqui em relação às varas, em relação ao tamanho do palco, isso influencia muito no nosso resultado final. Ok? Lembrando que os equipamentos que a gente tem aqui dentro do 3D, do Capture, os equipamentos, os filtros, gelatinas, os globos, são tudo condiz com a realidade, entendeu? Então a emissão de luz que o refletor, por exemplo, o elipsoidal vai me dar é exatamente o que ele me dá na realidade. O filtro, a cor do filtro que ele vai me dar aqui no 3D, a cor da gelatina que ele vai me dar aqui no 3D é exatamente o que vai me dar na realidade. O desenho do globo que tem aqui, o catálogo de globo que eu tenho dentro do 3D é exatamente o catálogo que tem na realidade, o catálogo de cada fabricante. Então você pode confiar plenamente no que você está desenhando aqui no 3D. Então, só reforçando que assim, procura ser o mais preciso, o mais rigoroso possível com essas informações, que isso na realidade você vai se surpreender com o resultado. Vamos seguir aqui. A gente colocou aqui o nosso, só recapitulando, a gente colocou aqui
um elipsoidal de contraluz para fazer essa mesa, essa área aqui da mesa, um elipsoidal para fazer essa área aqui da escada e um elipsoidal para fazer essa área aqui de cima. Seguindo aqui, a gente tem um foco, a gente pensou num foco nessa região aqui desse ator que está aqui no alto. Então a gente vai pegar novamente aqui um elipsoidal 1530, vai clicar, arrastar ele, eu não quero que ele venha muito de longe, ele pode ser um pouquinho mais próximo, então eu vou colocar ele nessa vara de luz aqui, apareceu esse raiozinho, está preso na nossa vara de luz. Ok? Então o nosso mapa aéreo, ele está montado, de acordo com a luz que foi estabelecida. Tanto os refletores na vara de Proscene e plateia, quanto os refletores aqui do palco. Tá? Agora a gente pensou também em 6 PCs no chão. A gente pensou nesse efeito de luz de chão colocados aqui no fundo do palco. São 6 Fresnéis. Então o que a gente pode fazer para facilitar? A gente seleciona os 6 Fresnéis que estão aqui na nossa vara do contraluz. Pronto. Eles estão selecionados aqui. Isso aqui é um truquezinho que a gente usa, que é legal vocês verem, ter esse macetezinho aqui também. Eu tenho aqui, eu selecionei na minha visão superior e aqui eu tenho uma visão lateral. Então eu vou clonar os 6 que eu tenho aqui, porque eles são o mesmo refletor e está na posição que eu quero, só vou colocar eles para o chão. Então o que eu faço? Com ele selecionado, eu venho nesse íconezinho aqui de clone, clico e venho e trago eles aqui para baixo para o chão. Ok. Dou uma... desculpa, selecionei novamente. Venho aqui, dou uma giradinha nessa ferramenta de ângulo que me aparece e coloco ele aqui no chão. Ok? Depois a gente afina ele com tranquilidade. Uma informação que eu acho que eu não passei ainda. Como é que você faz para selecionar mais de um refletor ao mesmo tempo? Você clica no primeiro, segura o Shift do teclado e vem selecionando os outros. Ok? Para eu selecionar, é só clicar fora da minha janela de seleção. Então pronto, então a gente tem a nossa luz toda montada, a gente tem a nossa... a gente já gelatinou o que a gente precisou. Então o próximo passo é a gente colocar isso, a gente fazer o nosso agrupamento, a gente fazer o nosso patch. Que para funcionar, para eu ter essa informação para fazer, para passar, para conectar numa mesa de luz. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente olha aqui no nosso relatório essa sequência do patch. Então o que a gente faz? A gente volta lá na nossa geral. Então eu venho aqui, seleciono os nossos refletores da geral. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um por um para a gente ter uma outra opção aqui de conhecimento. A gente coloca aqui, eu quero que esse refletor entre no canal 1, o patch vai ser o 1 também. Aqui a mesma coisa, seleciono, venho aqui no 2, patch 2. 3. E o patch também 3. E assim vou fazendo em todos os outros, tá? Então vem aqui. 4. Patch 4. 5. Patch 5. E aqui eu venho canal patch 6.
canal 6. Ok? Vou fazer isso com todos os refletores. Então é o mesmo com o processo. Eu clico no refletor, venho aqui nas propriedades e eu vou colocar o canal que eu quero e qual seria o endereço, o canal de patch, o endereço de patch dele. Então vou colocando essas informações e em seguida a gente volta para dar continuidade, para não ficar muito longo, para a gente não perder muito tempo com isso. Ok? Terminada aqui a tarefinha de inserir os canais e o patch de cada refletor. Também uma informação que é legal a gente aí colocando para constar no nosso relatório. Vamos clicar aqui no refletor, eu já adiantei e fiz isso aqui. Por exemplo, eu quero nomear esse contraluz, esse nosso contraluz do canal 7 aqui, vai ser o nosso contraluz azul. Então, selecionei todos eles. Eu posso vir aqui, clicar na engrenagem, propriedades, e na etiqueta eu coloco o nome da luz. Então eu vou clicando refletor por refletor, ou se tiver um grupo de aparelhos no mesmo canal com o mesmo nome de luz, eu venho aqui na etiqueta e coloco o nome dessa luz, para sair no nosso agrupamento depois, no nosso relatório de equipamentos. Ok? Então você pode fazer isso em todos os refletores. Eu já fiz aqui para adiantar, mas é dessa forma que a gente faz. Você clica no refletor, você clica na engrenagem, propriedades, você vem aqui a primeira opção que é a etiqueta, você vai nomeando cada refletor com o nome da luz. Ok? Então, agora o próximo passo seria afinar a nossa luz. Ok? A gente fazer essa afinação refletor por refletor. Basicamente a afinação é a afinação que a gente vai fazer no teatro. Então aqui um ponto muito interessante essa afinação, porque aqui a gente encontra possíveis problemas. Por exemplo, se eu coloquei vamos pegar aqui um exemplo, se eu peguei, por exemplo, o foco dessa área aqui, desse ator que está aqui no alto desse cenário, eu coloquei aqui nessa vara. Então aqui eu já vejo se o ângulo que ele está aqui, se ele vai funcionar, se ele não vai ficar uma luz muito pino, se eu preciso de repente remanejar ele para mais afastado para abrir um pouco mais para eu ter mais ângulo. Então aqui já eu consigo ver esses possíveis problemas. Então isso que é importante, que é interessante quando você trabalha com o 3D. Essa pré-produção, quando você está fazendo o projeto, você já coloca em prática toda a tua ideia e você vê o que funciona e o que não funciona, que é o que não funciona, os possíveis problemas que apareçam, você já consegue resolver aqui no próprio 3D. Então isso te facilita muito quando você chega no teatro, porque você já chega, ou no local do teu show, você já chega com o problema resolvido. A gente sabe que nos dias de hoje, a gente sabe que a gente tem pouco tempo no teatro para a gente realizar uma montagem. Então imagina você chegar no teatro e ainda descobrir possíveis problemas, então você perde um tempo enorme. Então essa é uma das grandes vantagens de você, além de diversas outras vantagens, obviamente. Mas uma das grandes vantagens é você, quando você desenha a luz no 3D, você já vê o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona, você já consegue executar o teu plano B. Tá? Então a gente vai começar aqui a afinar. Podemos começar por esse... Não existe uma ordem correta. Então vamos começar por esse refletor aqui. Então como é que eu faço? Eu clico em cima do refletor e me aparece na tela ao vivo. Tá? Essa informação é importante, a gente só vai conseguir visualizar isso na tela ao vivo. Tá? Vai aparecer essa informação do refletor. Então eu venho aqui na opção dimmer e tem essa barra deslizante aqui. Então o meu refletor já vai acender. Correto? Eu posso afinar de duas maneiras. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser aproximar mais
a minha visão aqui do meu ponto de afinação, eu levo o mouse até onde eu quero e venho aqui no scroller do mouse ou aqui nessa ferramentinha setinha para frente e para trás, que eu tenho zoom in, zoom out, ok? Uma das formas de eu afinar mais rápido, posso até dar uma inclinadinha aqui, então assim, com o refletor selecionado, eu posso vir levar o mouse até onde eu quero e clicar com o botão direito do mouse. E levo com o botão pressionado, enquanto eu estiver com ele pressionado, eu levo a luz para onde eu quero. Vou aproximar ainda mais. Eu posso apagar, aqui eu deixei uma luz ambiente acesa para a gente ver o cenário, mas aqui eu posso apagar para melhor visualizar aqui a minha afinação. Ok? Então, eu posso rodar a tela aqui de um lado para o outro, com o refletor selecionado. Como é o elipsoidal, eu posso recortar. Eu pensei nessa luz recortada, então venho aqui nas facas e faço o recorte aqui do jeito que eu quero. Posso recortar aqui, posso recortar aqui a lateral um pouco mais, aqui. Posso tirar aqui da escada também, venho aqui. O recorte aqui, eu levo o mouse até aqui no íconezinho da faca, clico, seguro e venho trazendo a faca. E aí eu girando o mouse de um lado para o outro, consigo esse ângulo aqui no refletor. Afasto um pouquinho para ver como é que tá, giro a tela aqui para a lateral. Deixa eu dar uma giradinha aqui, eu tenho uma visão lateral. E eu vejo aqui, eu consigo ver se eu posso cortar mais a luz. Então venho aqui na faca e aí vejo qual é o meu limite aqui de cabeça. E tem uma sobra aqui de cabeça. Então assim, o meu centro de luz está aqui no objeto, eu deixei uma fumacinha aqui, eu posso até subir um pouquinho mais o refletor. Então, como ele já está afinado reto, eu posso vir aqui nessa outra tela, na visão lateral, e subir um pouquinho a afinação de cabeça. Ou seja, jogar um pouquinho mais o centro de luz aqui para cima, e aí eu corrijo novamente aqui a minha faca, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Cortar aqui e cortar um pouquinho em cima. Então aqui, ó, eu já consigo ver o resultado da minha afinação, como ficou. Então assim, o refletor ele funcionou nesse ângulo que eu quis. Não está fazendo sombra, já vi que está iluminando bem. Então eu consegui um bom resultado de luz com esse refletor nessa angulação. Ok? Então essa luz aqui tá, esse refletor aqui está afinado. Venho aqui, zero meu dimmer, ok. Posso continuar fazendo esse cenário todo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, clico no próximo refletor. Esse aqui ele vai fazer, eu já nomeei aqui como lateral alto direito. Então eu quero fazer uma lateral nessa mesma área que eu afinei. Então venho aqui, acendo o refletor. Vou só colocar ele aqui numa visão melhor. E vou levando aqui para onde eu quero. Vou levar Pronto. Coloquei a luz aqui no meu personagem, no meu ator. Então, vou pegar aqui e vou começar a fazer o recorte. Posso colocar aqui mais lateralmente a minha câmera. Para fazer isso segurando aqui nessa setinha que você gira o ângulo, você leva para onde você quer a sua câmera. Ok? Então vamos seguir aqui, vamos recortar a luz. Então eu vou começar aqui pelas facas laterais. Vou fazer um recorte aqui. Ok, faço o recorte aqui da faca. Tem que ser um pouquinho em ângulo, venho aqui e faço o recorte. Ok, corto embaixo aqui no meu limite. E aí giro um pouquinho aqui e vou fazer o recorte, vou ver o meu limite. Eu estou vendo aqui ó, que eu não tenho muito limite de cabeça, então se eu cortar, veja o que acontece. Eu já corto aqui, já corto a cabeça do nosso ator aqui. Então tenho só uma pequena sobra aqui para fazer um recorte. Então aqui é o seguinte, ó, uma questão, por exemplo. Aqui eu vejo que desse ângulo que eu tenho o refletor, ele está
vazando luz aqui para essa pérola. Então, se para você não é um problema, tudo bem. Agora, se isso for um problema e você não quer que a luz, que esse refletor ilumine e vaze aqui nessa pérola, então você pode vir arrastar o refletor mais para, arrastar mais o refletor aqui para frente e deixar ele um pouquinho mais, não tão angulado, deixar ele mais pino. Vamos ver se aqui pode ser até um pouquinho mais, talvez. E vem aqui e reafino. Posso também aqui colocar essa visão frontal. E aí eu afino o refletor apenas para baixo. E agora dou um pente fino aqui. Venho aqui naquela mesma visão que eu tinha antes. Vejo se preciso recortar as facas laterais e a faca de cima e de baixo. Então eu venho e vejo que eu tenho uma sobra aqui. Essa aqui é a sombra, o nosso limite de cabeça. Então eu venho cortando a luz aqui até o limite sem cortar a cabeça aqui do nosso ator. Então é isso. Então eu já tenho aqui um recorte já e tá pegando bem menos aqui na nossa pérola. Então assim, para mim essa afinação não incomodaria, mas se eu quisesse eu poderia colocar ele ainda um pouco mais a pino. Então aí é uma escolha que dependendo do teu conceito, tá? Como essa é uma luz que eu só tenho uma luz vindo de um lado, então aqui a gente consegue ver exatamente o efeito que dá aqui no nosso personagem. Então é exatamente esse efeito que eu queria, um efeito lateral, pegando só a lateral do lado direito aqui, vendo no caso do nosso lado esquerdo, mais do lado direito do ator. Então é exatamente esse efeito que eu tinha. Então isso que é o grande barato do 3D, você conseguir ver o resultado da luz já. Então com esse refletor, como eu não estou usando cor, nessa angulação aqui eu tenho esse resultado. Então eu já sei qual é o resultado que eu vou ter exatamente na vida real. Então eu posso ver aqui de todos os ângulos exatamente como é que fica a incidência de luz nesse ator. Ok? Vamos para o próximo. Vou fazer aqui essa lateral escada. Então eu quero que essa luz aqui ilumine num determinado momento só a escada. Então selecionei o refletor, venho aqui, acendo o dimmer e levo ele aqui para cima da escada. Faço um recorte só aqui na escada para uma determinada cena. Mesma coisa, coloco a minha câmera aqui numa visão que fique mais fácil, que aqui, isso que é interessante, você pode colocar a câmera de uma maneira que fosse como se fosse a visão da pessoa que estivesse afinando. Então você coloca a câmera do jeito que você quer. Então você vem aqui, corta as laterais no limite que você quer. Aqui embaixo eu quero que ela venha até o início da escada aqui embaixo, e aqui em cima até essa altura aqui está ótimo. Então eu imaginei aqui uma cena onde tivesse o ator aqui, por exemplo, no primeiro degrau da escada. Mesma coisa, pegando só uma luzinha lateral nele. Então esse conceito seria só uma luz lateral. Então está afinado a luzinha aqui só na escada. Ok? Vamos para o próximo. O meu contraluz. O meu contraluz aqui é o seguinte, o contraluz branco de 6 Fresnéis. Ele é dividido em áreas, porém quando eu acendo todos eles, ele tem uma luz homogênea no palco todo. Como é que eu poderia afinar isso de uma forma rápida? Eu seleciono todos os meus refletores, venho aqui, seleciono os 6, acendo todos eles, coloco aqui a câmera, essa câmera aqui na visão frontal, que seria a minha visão lá da plateia olhando para o palco. E aí eu venho aqui, coloco novamente essa tela na visão lateral, e aqui nessa seta de ângulo eu subo todos os refletores de uma vez. Ou seja, eu afinei toda a minha luz, todo o meu contraluz de uma vez só, que é exatamente isso que eu queria.
eu tenho um contraluz aqui no palco todo. Posso até subir um pouquinho mais, que eu quero que pegue um pouquinho mais de luz aqui na frente do palco. Então pronto. Já afinei todo o meu contraluz. Depois da minha gravação eu vou utilizando em área se for necessário, tá? Mas eu tenho um contraluz aqui bem bacana no palco. Então posso olhar aqui de todos os ângulos para ver se realmente está bacana, se tá certinho, tá retinho. Pronto, é isso que eu quero. Não tem muita luz indo lá para a coxia. Posso vir aqui, colocar a câmera do lado, posso colocar a câmera aqui atrás e ver exatamente como é que está o meu contraluz. Com a fumacinha rolando. É exatamente isso que eu quero. Então eu afinei de uma forma rápida todo o meu contraluz. E aqui eu já consigo, por exemplo, visualizar, se eu quisesse um efeito só de contraluz, como é que ficaria só o contraluz de Fresnel com essa fumaça com o cenário. Então eu já tenho essa visão aqui. Então isso quando eu for gravar a luz, então eu já posso ter algumas ideias que de repente eu não tinha, não consegui ver, você não consegue visualizar sem estar olhando. Então aqui você consegue testar alguns efeitos que você tinha pensado para ver se funcionam ou não. Ok, seguimos. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui vamos seguir nessa vaga que a gente já estava. Vamos acender aqui todos as nossas pares do nosso contraluz. Nosso contraluz azul. Essa afinação é o seguinte, eu pensei numa afinação meia diagonal, meia em leque. Então o que eu faço? Eu subo a afinação aqui toda, daquele mesmo jeito que a gente fez, subir todos os 5 refletores de uma vez. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou afinar um por um numa diagonal. Então eu trago o meu primeiro refletor para cá e vou dando outro clique. Opa, não foi, agora foi. Levo o refletor aqui para onde eu quero. Esse para cá. Posso até abrir um pouquinho mais a afinação. Vou trazer novamente esse primeiro mais para cá. Faço novamente o segundo. Faço o terceiro. Faço o quarto. E agora, que não foi, a gente faz o quinto. Então a gente tem aqui o nosso contraluz azul em leque. Passando aqui por cima do cenário, dessas placas do cenário. Então eu tenho aqui um contraluz em leque. Que a minha ideia aqui é ter um facho de luz mais fechado, uma lâmpada par 64 com foco mais fechado, para eu conseguir mais esse desenho. E como ela está numa distância bacana, tem uma altura considerável, então eu consigo abrir um pouquinho sem espalhar muita luz aqui no restante do palco. Seguindo aqui com a afinação, a gente tem o contraluz âmbar. Então a ideia desse contraluz é mais ou menos a mesma que a gente fez o azul. Então acendi todos eles, venho aqui na minha visão lateral, subo ele na altura que estiver bacana para mim aqui. Então eu vou afinando aqui um por um na posição que eu quero. Então selecionei esse, vamos para o próximo, na sequência aqui, vamos para o próximo aqui, também levo ele para onde eu quero, próximo aqui no meio, lembrando que sempre para afinar você seleciona o refletor e clica com o botão direito. E ok, tirei da perna aqui, subi um pouquinho aqui, vou até subir um pouquinho o anterior aqui. Ok,
Então eu tenho aqui, posso até baixar um pouquinho essa primeira. Pronto. Quero uma área de luz aqui na frente desse cenário, fazendo um contraluz em leque aqui. Então eu tenho o meu contraluz âmbar afinado. Então posso girar aqui para ver se ele não está pegando de repente num local que eu não quero, mas está tudo certo. Aqui eu vi que está tudo bacana. Ok? Então vamos para o próximo. Apago isso aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o nosso contraluz dessa área da mesa. Então eu venho, levo ele aqui para frente, vou botar aqui a minha tela, a visão bacana. Então eu posiciono aqui o refletor onde eu quero aqui, se eu quiser, lembrando que isso aqui é um refletor zoom, tá? Então eu tô vendo aqui que ele está pegando um pouco no cenário. Posso subir um pouquinho mais o refletor para tirar lá do cenário, esticar um pouquinho mais a luz. Bacana. Já não está pegando só uma rebarbinha, mas isso não me incomoda. Então pronto, eu tenho o contraluz aqui da mesa já afinado. Posso deixar ele aceso e já afinar o refletor que vai fazer a frente dessa área aqui. Acendi ele aqui e jogo na posição aqui que eu quero, fazendo uma luz bacana aqui, sem pegar muito lá no cenário, que não é essa a ideia. A ideia é a gente ter uma luz de frente aqui bacana, fazendo essa área. A gente pode ver aqui pela sombra também que tem uma sobra de luz legal, tem uma luz bacana no rosto. Então funcionou tanto a luz quanto o contraluz dessa área aqui. Se quiser ainda ser um pouquinho mais detalhista, a gente deixa um pouquinho mais reto aqui e pronto. A gente tem a luz e o contraluz dessa área aqui afinado. Posso apagar esses dois. Agora eu venho aqui e vou fazer a minha geral. Então seleciono aqui a minha geral toda, seleciono aqui um por um, venho aqui e acendo. A mesma ideia que a gente afinou o contraluz. A minha geral é uma geral homogênea, uma geral, eu quero que ela pegue o palco todo e que ela tenha brilho. Então a gente colocou aqui a gente fez com o PC, vamos ver se o resultado que vai ficar. Então a gente vem aqui na nossa visão lateral, a gente vem nessa ferramenta do ângulo e vai subindo o refletor. Sobe aqui na altura que a gente achar interessante aqui. Aqui é o seguinte, a gente viu um problema aqui, ou seja, o refletor que a gente está usando, ele está dando uma luz muito fraca, uma luz sem brilho, que não é isso que eu quero uma luz com mais presença, uma luz com mais brilho. Então o que eu faço? Eu vou tentar substituir isso aqui, esses 6 Fresnéis da geral, por Fresnel, para ver como é que resultado que a gente tem. Então a gente vem aqui na engrenagem, substituir. Aqui na biblioteca a gente pega aqui o nosso Robert Juliá, arrasta para cima dos refletores selecionados e solta. Olha a diferença. A gente tem uma geral bacana, uma geral com brilho. Posso até abrir um pouquinho mais para pegar, iluminar um pouco o cenário, não iluminar muito lá no fundo, que eu não quero. Então olha a diferença, a gente tem uma geral bacana aqui no palco com brilho. A gente pode ver aqui nos atores, a gente tem uma luz bem bacana. A única coisa que está incomodando é esse excesso de luz aqui na parede que a gente vai tirar. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que esse refletor ele comporta um bandor. Então se a gente for aqui nas propriedades, a gente tem uma opção aqui, que é acessório externo, que a gente coloca o bandor. Então a gente seleciona o Fresnel lá do lado direito,
e corta aqui a luz do lado direito e faz a mesma coisa lá do lado esquerdo. A gente vem aqui e dá uma limpada naquele excesso de luz lá que não me interessa. Mais um pouquinho, vou botar um pouquinho, pronto. E aí agora seleciona todos os fresnéis aqui da geral. E eu posso tirar o excesso que tem aqui para baixo do palco. Posso vir aqui, pronto, limpei. Então a gente vê o resultado aqui. Tem luz nessa área aqui, que é a minha área de cena, lá atrás não precisa. Não precisa iluminar aquela área lá atrás. Se eu quiser ver ela, a geral com o contraluz, seleciono lá o contraluz. E venho aqui e acendo o contraluz para ver como é que fica. Então, consigo ver aqui geral e contraluz aceso. Tem uma luz bem bacana, uma luz com presença, uma luz com volume, que é exatamente isso que eu pensei. Então tem o geral e o contraluz de Fresnel, tá bem bacana. Então pronto. Isso que é o interessante do 3D, que a gente viu que a gente teve um problema, que a gente pensou numa geral de PC, mas nessa distância, enfim, nessa distância aí que a gente tinha, o PC não ficou bacana. Ficou uma geral sem brilho. Então a gente substituiu ela por Fresnel e reafinou, e a gente tem aqui uma geral bacana com brilho. Então é exatamente isso que a gente quis. Então a gente vê a importância de você ter esse trabalho, ter esse estudo no 3D, porque a gente já viu o que funcionou e o que não funcionou. Então imagina se você está montando num teatro que a vara de frente ela não desce, por exemplo, tem que montar tudo na escada. Você monta ali 6 PCs e vai afinar e não funciona, você tem que descer tudo, substituir por Fresnel. Às vezes o teatro não tem Fresnel, então é uma coisinha, é um problema que você vai ter desnecessário. Então você trabalhando com o 3D, você fazendo esse dever de casa, você já sabe o que funcionou e o que não funcionou, então não tem erro. Então só reforçando, quando você for, ou você for construir a tua caixa cênica com as varas, se for reproduzir o teatro que você vai fazer a tua montagem, tenta reproduzir da melhor maneira possível, o mais fiel possível, altura, as dimensões do palco, usar os equipamentos que você está usando, quando possível, colocar os equipamentos que você está usando, os que você for usar na realidade, porque o resultado que você vai obter aqui no 3D é exatamente o que você vai obter na realidade, tá? Então isso é muito importante. Vamos afinar aqui a nossa plateia, que é a nossa última luz que a gente tem aérea. Selecionar aqui nossos 4 refletores de plateia. Como a gente não tem uma plateia montada, as cadeiras da plateia, então a gente não vai conseguir ver aonde a luz está batendo exatamente. Mas estão todos eles acesos. Eu venho aqui na minha visão lateral e coloco num ângulo que para mim estaria funcional. Então se eu tivesse uma luz de plateia, se eu tivesse uma plateia montada aqui, já conseguiria ver a minha plateia toda iluminada. Ok? Então toda a minha luz aérea foi afinada. Toda a minha luz aérea tá afinada, faltando só a minha luz de chão. Vou apagar isso aqui. O chão, a afinação do chão, a gente vai seguir no mesmo princípio que a gente fez o contraluz e a nossa geral. Eu quero um contraluz homogêneo também, na mesma altura de afinação todos eles. Então o que eu faço? Seleciono todos eles, acendo aqui, coloco a câmera numa visão que seja boa para eu ver tudo aqui. Estou vendo que ele está muito alto, eu não quero ele tão alto, eu quero que ele bata mais no cenário, que ele venha rasgando mais o cenário. Então aqui
tá bacana. Posso até fechar um pouquinho para ver como é que vai ficar. Ó, é muito, vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo. Por aí tá legal, acho que é isso aí que eu quero. Posso diminuir um pouquinho a fumaça. Não tem necessidade de a gente ter tanta fumaça. Vou botar aqui 0.5. Pronto. A fumaça aqui no Capture, ela é essa nuvenzinha aqui, então a gente clica nela e regula a intensidade da fumaça. Então aqui tá bacana, eu tenho a minha luz de chão aqui pegando no cenário. Deixa eu ver aqui de contra como é que tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui que estou atrás da rotunda. Tá legal. Tá bacana, tem luz rasgando aqui o cenário. Aqui na escada dá pra ver a silhueta. Tem uma silhueta bem legal dos atores aqui. É isso. Talvez eu vou subir um pouquinho de cabeça para pegar o nosso amigo lá em cima também. Posso subir um pouquinho e voltar aqui a abertura dele um pouco. Pronto. Já tenho aqui um pouquinho mais de luz. Aqui em cima também. E aqui embaixo está bem legal. Então pronto, minha luz está toda afinada. Já corrigi todos os possíveis problemas que a gente tinha de posicionamento de refletor. Então, daqui eu poderia ir para o teatro, montar com tranquilidade, porque eu já sei o que funciona e o que não funciona. Como eu, digamos que esses personagens aqui, esses atores estariam com o figurino real. Então, se eu estivesse usando alguma cor, se eu quisesse usar alguma cor de geral, alguma outra cor, eu já conseguiria ver como é que essa cor ia reagir em cima do figurino, se ela não ia alterar a cor do figurino também. Então, para mim está tudo certo, atingi o resultado que eu quis. Então agora é só a gente gerar o mapa, a documentação, e o próximo passo seria ir para a nossa montagem. Agora a gente vai gerar a nossa documentação final. Então a gente já tem a luz montada, a gente já afinou toda a luz e agora a gente vai fazer o nosso relatório de aparelho e também o nosso mapa. Se a gente vir aqui em desenho de luz relatórios, a gente clica aqui no adicionar e me aparece algumas opções aqui. Para a gente agora, a gente vai utilizar só o relatório de aparelho. Então eu cliquei no relatório de aparelho, ele já aparece aqui e já vai me dar o relatório pronto de todos os equipamentos que eu tenho no meu 3D, tá? Que é esse relatório que a gente está vendo aqui, que a gente viu lá no início também. Então toda a minha relação de luz está aqui, com a etiqueta com o nome da luz, os canais que eles estão, o nome do refletor, como a gente falou anteriormente, alguns nomes talvez possam soar estranhos porque são de fabricantes não muito conhecidos para alguns, mas a gente falou qual refletor que a gente estaria utilizando. E aí aqui tem o PET, tem a ótica dele, o tipo de lâmpada que a gente está usando, a potência, está descrevendo aqui os filtros que a gente colocou lá no nosso contraluz nosso contraluz azul, nosso contraluz âmbar. Então ele está colocando aqui qual foi o filtro que a gente usou e todas as outras informações aqui de peso de cada refletor e a potência de cada refletor. Então no final ele me gera aqui o relatório total de peso que a gente está utilizando com a somatória de todos os refletores e a carga total que a gente somando a potência de cada refletor. Então assim, mais um ponto positivo de você fazer o projeto em 3D, porque no final de tudo você gera esse relatório, ou seja, à medida, na verdade, ele já vai gerando à medida que você vai inserindo
o teu material no projeto, os teus equipamentos no projeto, ele já vai fazendo esse relatório. Então ele já vai somando as informações de peso, de potência de cada refletor, e no final ele te dá um relatório final de peso e um relatório final com a informação de carga de energia. E todos os 3Ds, os softwares em 3D mais conhecidos, eles são mais ou menos parecidos. Lógico que alguns são mais completos, outros não. Uns são um pouco mais fáceis de você trabalhar, outros um pouquinho mais complicado, mas enfim, independente do software que você utiliza, ele vai te dar uma gama um leque muito grande de opções, né, de facilidades no teu projeto. Aqui a gente, como a gente já falou, a gente está usando o Capture, que é um software que eu uso já há um tempo, que é muito conhecido aqui no Brasil, e é um software muito tranquilo de você utilizar. A gente viu que o que a gente fez até agora foi uma pequena parcela do que o software te oferece. Então ele tem umas vantagens de ser simples de trabalhar, te dá um resultado muito bacana. Depois no final eu vou colocar aqui umas fotos de cada afinação que a gente fez, né? E vou colocar também umas fotos de alguns projetos que eu fiz com o Capture. Então a gente vê aonde a gente pode chegar. Ou seja, na verdade a gente não sabe onde a gente pode chegar porque o céu é o limite, mas a gente vê as inúmeras possibilidades que um software 3D te dá. Então pronto, a gente gerou o nosso relatório de equipamento, agora a gente vai gerar o nosso mapa. A gente vem aqui em plantas, adiciona uma nova planta, vamos colocar aqui mapa de luz. Dou um Enter, venho aqui no editar, abre essa nova janela aqui para mim. Só vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de visualizar. Agora a gente faz o seguinte. A gente vem aqui em biblioteca, clica no vista e arrasta para cá. Já veio aqui toda o meu mapa, a minha planta, tudo o meu layout lá do que eu tinha feito. Aqui nessas abinhas laterais aqui eu aumento o meu desenho, coloco ele onde eu quero, se precisar aumentar mais. Pronto, aumentei aqui. Não está aparecendo todas as informações, então eu diminuo um pouquinho, aqui eu vou colocando para lá e para cá, pronto. Tá tudo aqui que me interessa. O chão, o meu contraluz, aqui o cenário na posição que tem que estar, a disposição aqui dos atores, a minha geral. Então tá pronto, tá numa disposição bacana. Só vou aumentar um pouquinho essas informações aqui dos canais. Só vou diminuir aqui um pouquinho para caber tudo aqui, pronto. Então já tenho aqui essas informações. Eu coloquei aqui só para a gente fazer esse teste, para ver como é que fica o mapa, como é que gera um mapa. Aqui você pode, se você vir aqui, você tem outras informações, você pode colocar o cabeçalho, você pode colocar aqui a legenda, então todas as informações que isso é muito pessoal, então cada um coloca a informação que quer colocar legenda, quer colocar as informações da tua empresa, a logo da tua empresa, então isso tudo você personaliza do jeito que você quer. Se você quiser dividir essa planta em mapa de cena, de mapa aéreo, mapa chão, enfim, você faz do jeito que você quiser. Isso aqui, cada iluminador tem a sua forma de trabalhar e gerar a sua documentação. Então é basicamente isso. Então a gente gera essa documentação e com o mapa e com o relatório de equipamento, onde tem as informações de canal, o teu agrupamento, você já está pronto para ir para o teatro e ser feliz. Então essa foi basicamente a nossa montagem em 3D, a nossa demonstração de uma execução de um projeto pequeno, mas deu para ter uma ideia já de como funciona um 3D e para a gente ver a realidade que é, o quão real é
o que o 3D te mostra, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa aulinha, dessa nossa breve oficina. Foi assim, a gente pulou algumas etapas. Lógico que se fosse um curso mais complexo, a gente iria aprender a construção de palco, a construção de cenário, como você coloca um cenário, mas esse não é o objetivo da oficina. O objetivo da oficina é a gente falar de iluminação em 3D, a gente falar da importância e da necessidade de você fazer os seus projetos no software 3D. Então, da visão do iluminador, de poder trabalhar com mais precisão, né, na luz que foi pensada, para que você tenha mais tempo no teatro, você tenha, como a gente sabe que a gente tem pouco tempo, então a gente pode dedicar um tempo maior, de repente, para outras coisas, não para resolver problemas que a gente só descobriu no teatro. E também para o nosso cliente, para o nosso diretor, para o nosso produtor, a gente conseguir enviar para eles, para que eles consigam visualizar de uma forma melhor a nossa ideia, né? Então, de repente, eles vendo o que a gente propôs, eles podem, de repente, sugerir alguma mudança, ou de repente falar, não gostei disso, mantém isso. Então, trocar essa ideia de uma forma mais interessante, mais realista, né? Porque por mais que a gente tente falar da nossa ideia, por mais que a gente explique o que a gente pensou, eles vão não tendo nada, não visualizando nada, então vão ter uma vaga ideia, né? Então, a gente podendo apresentar realmente uma ideia real do que a gente está pensando, então eu acho que a gente passa uma segurança, não que a gente seja inseguro, que a gente transmita uma insegurança, mas que a gente consiga transmitir de uma forma mais real a nossa ideia e eles possam entender também de uma melhor forma a ideia do nosso projeto da luz. Então a gente viu aqui, como a gente falou lá no início, o que a gente viu foi na prática, acho que não tem forma melhor de você demonstrar na prática uma montagem em 3D, de repente para quem nunca teve contato ou teve curiosidade de saber como é que funciona. Então a gente fez uma montagem simples, mas deu para ter uma ideia da afinação. E assim, tudo que a gente trabalhou aqui, como já foi falado, tudo é como é na realidade. Os refletores, eles são exatamente como são na realidade. Então, o refletor que a gente escolheu, ele emite aquela determinada luz, você tem os recursos no refletor que você tem no 3D, é exatamente o que você tem na realidade. O ângulo de abertura é exatamente o que é no real. Então, assim, que nem eu falei lá no início, se você tiver as informações, quanto mais informações reais você tiver do local onde você vai montar essa luz, onde você vai executar esse trabalho, muito mais real e muito mais preciso vai ser o teu projeto. Então, o 3D, o software, ele te ajuda muito, mas você tem que passar para ele também, quanto mais informação você passar, mais ele vai te ajudar. Então, mesmo se você não tiver a planta do teatro em 3D, se você tiver que construir essa caixa cênica, construa dentro de uma realidade. Você tenta descobrir o máximo de informação que você tem, de altura de vara, de qual é o tamanho das varas, o posicionamento, quantas pernas tem, qual é o tamanho do palco, profundidade, largura, a que distância fica a vara de plateia, qual o ângulo que ela está. Então tudo isso vai influenciar. Então se você tiver todas essas informações, o teu projeto vai sair perfeito, né? Então você testar cores,
sei lá, você quer usar uma determinada gelatina, mas você não sabe como essa gelatina se comporta no determinado figurino. Então isso tudo você vai poder testar. Então é muito válido, sabe, o investimento de nessa ferramenta, porque é uma ferramenta que vai, como, enfim, como qualquer outra, vai só somar no teu trabalho, e vai tornar o teu trabalho com uma qualidade ainda maior, né? Então, o objetivo dessa oficina foi justamente não foi ensinar a trabalhar com o software 3D, mas passar um pouco da ideia de como funciona, da facilidade que você tem de você utilizar uma ferramenta 3D, né? Seja na cenografia, seja na iluminação, seja no departamento que for. Mas e hoje em dia cada vez mais os softwares eles vão ficando cada vez mais sofisticados, eles vão ficando cada vez mais realistas, né? E isso só vem a somar no nosso trabalho. Então, queria agradecer a todo mundo que teve a paciência aí de ver, né, esse trabalho, e espero que eu tenha ajudado a entender, né, a explicar um pouquinho mais desse mundo, desse mundo que eu há um tempo atrás eu tinha um certo, não vou dizer medo, eu tinha um receio de cair, porque eu gostava muito de fazer luz, eu tinha um pouco daquela cabeça de iluminador à moda antiga, né? Não que eu perdi isso, mas eu consegui, eu acho que conciliar as duas coisas, né? Trazer a minha bagagem desde de quando eu comecei, trazer essa bagagem que eu vinha adquirindo com as pessoas, com as referências na iluminação, né? E somando isso com a iluminação em 3D. Então, isso vem me ajudado muito, vem me acrescentando cada vez mais como profissional, e só tenho assim a agradecer as pessoas que foram me apresentando essas ferramentas. E nessa oficina eu quis passar um pouquinho disso e que vocês tenham a certeza que realmente vale a pena, tá bom? E quem quiser saber mais, se aprofundar mais na iluminação, nos projetos de luz em 3D, me procura nas redes sociais, a gente tem um trabalho muito bacana. Vou falar rapidinho, durante a pandemia a gente, como eu falei antes, a gente se aprofundou, criou um grupo de estudos, assim, sem compromisso, do Capture, e de algumas pessoas que já utilizavam o software se reuniram e a gente foi estudando durante a pandemia. Foi uma forma que a gente encontrou de somar conhecimento, de aprender uma ferramenta nova num período que infelizmente a nossa área paralisou. Então a gente 2 vezes por semana a gente se reunia para estudar, para se encontrar. Isso foi de uma importância muito grande. Durante um ano praticamente assim a gente se encontrava 2 vezes por semana e a gente foi estudando. Então hoje a gente tem oficinas, a gente dá oficinas do Capture, a gente tem o grupo de estudos também, o Capture Brasil Study Group, onde a gente se reúne para, enfim, 1 vez por semana, 2 vezes por mês, a gente se reúne para apresentar ideias, para a gente discutir coisas, tudo relacionado à iluminação em 3D, em especial do Capture, que é onde os integrantes têm o maior conhecimento, né? Então, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, quem quiser saber um pouco mais do Capture, vai ficar aqui na descrição o link para o site e as nossas redes sociais. Então, procura a gente lá, dá um oi lá pra gente lá e, enfim, no que a gente puder ajudar, no que eu puder ajudar, estou totalmente à disposição, ok? Obrigado e até a próxima.